eu gostaria de pensar na seguinte expressão: aguente firme. Eu creio que você já deve ter ouvido alguém falar, ou mesmo você já deve ter falado para alguém a respeito de aguentar firme. Muitas vezes essa expressão ela tem o sentido de suportar o peso de. Quando alguém está passando por uma dificuldade, uma necessidade, muitas vezes a gente usa essa expressão. Para essa reflexão, nós estamos vivendo um momento diferente de tudo aquilo que nós já vivemos, um momento atípico a todas as coisas que, na verdade, já passamos. Isso, de uma certa maneira, traz para nós um sentimento de incerteza. E esse sentimento de incerteza traz ao nosso coração uma questão de insegurança. Esse momento requer, então, uma paciência que exige uma espera. Você, muitas vezes, nesse momento de incerteza, nesse momento em que nós estamos sentindo insegurança e que nós precisamos ter paciência para uma espera, muitas vezes nós fazemos a seguinte pergunta diante do cenário que nós estamos vivendo. E isso muitas vezes passa no nosso coração e mesmo na nossa própria mente. Quando tudo isso vai acabar? Quando tudo isso vai passar? Talvez todos nós já tenhamos feito perguntas nesse sentido. Quando tudo isso vai passar? Quando voltaremos para nossas atividades? Quando voltaremos para nossa rotina? Quando tudo isso vai acabar? Para retomarmos as nossas vidas, a vida anterior, quando nós poderemos viver aquilo que nós vivimos no passado? Estamos vivendo momentos de grande espera. E esses momentos de grande espera vai trazer para nós também um momento de muita paciência. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, nós podemos tirar duas lições. A primeira, temos uma tendência a ficar reclamando o tempo todo, reclamamos de tudo, da quarentena, do tempo, de ficar em casa. E essas reclamações, eles muitas vezes são da seguinte maneira: não aguento mais, estou cansado, estou enjoado de ficar em casa, quero a minha vida de volta, quero ir para o shopping. Outros até dizem mesmo que eles querem ir para uma churrascaria, e há outras pessoas que dizem que querem outras pessoas mais perto. A quarentena, então, passa a ser um peso e traz uma angústia, assim como também um sentimento de aprisionamento. Segunda lição. Quando entramos no período de transição, quando ainda não chegamos lá e não retomamos a nossa vida, as dúvidas surgem com relação à questão da espera. E nessa questão da espera, muitas vezes nós ficamos pensando assim, nesse tempo de transição, nesse tempo em que nós estamos, como que as coisas vão acontecer? E aí então começamos a pensar o seguinte, né? Quando tudo isso vai acabar? Então nessas questões, nesses dois elementos, reclamar e murmurar não resolve a situação. São uma maneira difícil de encarar uma realidade. São terrenos férteis para a doença, assim como também para a desesperança. E aí você me perguntaria, o que fazer? Diante dessa situação, é importante enfrentá-los com medidas que requer de nós controle emocional. E para isso precisamos desenvolver hábitos saudáveis, trazer para nós uma mente saudável. E assim nós vamos poder controlar o emocional e termos uma qualidade de vida. Busque realizar atividades que lhe deem prazer. Não fique ocioso, não fique pensando em nada, fique parado no tempo. A ociosidade muitas vezes traz muitas doenças. Busque então desenvolver uma vida com disciplina. Acorde cedo, faça exercícios de baixo impacto, uma alimentação saudável. Desta maneira você vai poder observar e ver que quando usamos também uma leitura prazerosa e desenvolvemos aqueles conceitos que já há muito tempo nos esperam, nós nos envolvemos em atividades que nos dão prazer.
Tudo isso que realizamos com prazer libera um hormônio chamado de endorfina, que gera a sensação de bem-estar e que provoca esse estado de plenitude. Quando vivemos um dia de cada vez e fazemos as coisas pelas quais nós gostamos e identificamos, vamos ver que, na verdade, descobrimos que o segredo da vida, de uma vida alegre, está na simplicidade e no aproveitar as oportunidades. Você tem a chance de descobrir nessa quarentena os momentos de crescimento, ao invés de reclamar, ao invés de ficar murmurando pelas coisas. Você vai passar, então, a não reclamar mais, a não viver com angústia e, com certeza, vai ter mais disposição. Aproveite, aguente firme. Vamos conseguir sair dessa. É a vida que segue. Um grande abraço.